Queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão aqui nesta noite de quinta-feira, 19 de novembro de 2015, Dia da Bandeira. Ninguém se lembra mais destas coisas. Mas quando nós íamos à escola, esse era um dia em que os alunos faziam desenho de bandeira no caderno, tinham que cortar, fazer montagens, não é? Nós éramos ensinados a respeito de coisas que dissemos na prece, que se chamam valores. Não necessariamente valores apenas nacionalistas, do nosso torrão, da nossa comunidade, mas valores que representam projetos mais elevados de viver, respeito, consideração. Mas esses valores que são fundamentais representam nosso compromisso de crescimento. Nós vivemos em uma época onde os valores mais importantes são medidos em cifrões, são apresentados em coisas visíveis, tocáveis, mensuráveis economicamente. Quando nós estamos então falando sobre valores, e entre eles nós temos a beleza, nós olhamos o mundo e pensamos, o que é que aconteceu? Que filme de terror é esse que estamos vivendo? Em que músicas não são músicas, são barulhos, em que arte não é arte, é lixo, em que a beleza não é beleza, é um monte de coisas estereotipadas, coisas mal ajambradas, coisas que têm algum significado na cabeça de algum maluco, que não tendo talento nem querendo aprender, porque custa muito esforço, preferem criar um tipo de representação absurda de alguma coisa que chamam de arte. E odeiam, é claro, os medíocres odeiam aqueles que sabem fazer, aqueles que compõem coisas bonitas. Odeiam porque isso demonstra que é possível. E isso demonstra o quão medíocres são aquelas pessoas que, ao invés de quererem se aprofundar, querem ficar na superfície e em 5 minutos de coisas esdrúxulas e totalmente sem fundamentos, ficarem famosas. Observamos como a imprensa e a mídia de todos os tipos valorizam as coisas absurdas. Como abrem espaço para coisas totalmente afastadas de qualquer sensibilidade. Como enaltecem aquilo que é grotesco, para não dizer burlesco. Porque esta é a maneira de impedir que um grupo social cresça em direções que representem o enaltecimento de valores. Nós todos admiramos a cultura grega. Quando queremos falar de belezas, nos referimos aos padrões que na Grécia Antiga se desenvolviam. Proporção áurea.
as linhas dos templos, esculpidas da pedra. E aquelas que ainda hoje estão em pé, recebem milhões de visitantes para irem sentir o que significa uma beleza desta magnitude. Como era possível que 500 anos antes do Cristo, nós encontrássemos homens e mulheres, mas principalmente homens dedicados a tecer rendilhados no mármore? Porque o que fizeram somente lá, e estamos falando somente dali, mas no mundo antigo isso era muito comum, a proporção como esculpiam correspondia talvez hoje ao trabalho do pedreiro que pega um pouco de massa, põe no tijolo e faz uma parede. Como nós vamos admirar estas coisas lindas que são indestrutíveis, pelo menos nos conceitos, nos valores da beleza, e não somos capazes, com toda a tecnologia, com todo o avanço, de fazer alguma coisa minimamente parecida. Hoje em dia existe algumas coisas parecidas, fazem em forma de isopor, coberta de cimento. A máquina faz. Pega o desenho, reproduz na forma, enche de isopor, cobre com uma camada de cimento, alguém vai lá e coloca no lugar, parece uma coluna de um templo. Só que é um arremedo. E por que, se estas coisas são tão belas e são tão inspiradoras, nós não somos estimulados a buscá-las? Por que a beleza clássica, neoclássica, é ridicularizada pelos medíocres? Porque os medíocres não sabem fazer. E não querem aprender. Os medíocres de hoje não sabem pintar e não querem aprender. Então inventaram a tal arte moderna, a arte contemporânea, a arte plástica. Um conceito que obviamente facilita que qualquer alucinado, qualquer pessoa sem um pouco de esforço consiga dizer: isso aqui é minha obra de arte. Como esta, por exemplo. Uma prateleira pequenininha, apoiada por duas mãozinhas francesas que a sustentam, um copo de água, cheio d'água pela metade. Essa é a obra de arte do grande artista, que deu a esta obra o nome O Carvalho. E é tão assim impactante que tem que ter uma explicação escrita ao lado do porquê aquilo é O Carvalho. Porque alguém chega lá e olha, isso para mim é alguém que estava com sede, tomou meio copo, botou aqui nesse negocinho e foi fazer o seu serviço. Não! Isso é O Carvalho. Então a pessoa tem que explicar como é que a sua construção intelectual chegou de um carvalho, uma árvore gigantesca, naquele copinho pela metade, com um pouco de água. Mas agora as pessoas chegam na frente daqueles negócios e falam: nossa, que maravilha, olha que sacada. Isso é não ter o que fazer. Mas aí aparece alguém e fala assim: nossa, nós temos que promover isto, porque isso aqui é muito genial, então vamos pôr isso
numa exposição, vamos falar disso no jornal, vamos fazer uma entrevista, e então nós somos conduzidos a imaginar que esse lixo é arte. E por que nós aceitamos isso? Porque nós nos esquecemos que hoje é dia da bandeira. Nós nos esquecemos dos valores, não nacionalistas, mas dos valores como um todo. Nos esquecemos como é o hino da bandeira. Só vai tomar passe hoje quem cantar uma frase do hino da bandeira na hora de entrar na sala. Pode mandar os passistas embora para cá. Ah, aquele salve lindo, pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Que há muito tempo ninguém canta. Mas não porque nós temos que ser brasileiros. Não. Isso é muito bom, isso é muito lindo, viver numa terra como a nossa. Mas isso significa, há quanto tempo nós não pensamos na poesia que é, naquilo que nós já aprendemos, no seu significado verdadeiro? Por quê? Porque isto representa a nossa desconexão com o mundo. Nós somos chamados a viver numa circunstância de vida em que esses valores são desprezados. Para colocar no lugar dele o quê? Algum outro valor mais nobre? Alguma noção superior que nos inspire uma vida de renúncia, uma vida de trabalho, uma vida de empenho, de estudo? Todos querem encontrar fama, todos querem ter reconhecimento. Mas quanto custa isto? Custa muito trabalho, muita dedicação. E onde nós encontramos uma grande quantidade de pessoas preguiçosas, que é a característica do ser humano desta época, deste período evolutivo da humanidade, preguiça, falta de vontade, procurar sempre o que é mais confortável, o que exija menos esforço. Como é que nós vamos conseguir esculpir uma única coluna grega com um capitel coríntio? Quando? Sem máquinas. Quando vamos conseguir pegar um bloco de mármore? Porque na época, quem fazia isso era analfabeto, como a maioria era analfabeta. Era analfabeto na escrita, mas era um doutorado em proporção, dimensão, crescia estudando. E então nós vamos ver o mundo antigo recheado de belezas, que agora vai todo mundo... Nossa, como eles faziam, que coisa linda. Milhões vão aos pés das estátuas. Mas isso era tão comum, era tão vulgar, que não são só nos museus que você encontra essas belezas, nos museus europeus, não. Isto era o dia a dia da rua, das comunidades. Nos cemitérios, as tumbas de então eram gavetas nas paredes, nas catacumbas romanas, por exemplo, e sobre elas uma lápide esculpida em mármore dizia de quem estava ali sepultado. Escultura. Para enterrar o cidadão numa catacumba, a uns 20 metros de profundidade, onde nenhum artista ia lá assistir a beleza que o outro criou. Mas o valor estético, a organização desse sistema que certamente é uma reprodução no mundo físico das belezas que existem no mundo espiritual.
Mas estas belezas não deixaram de existir, continuam ali. E nós poderemos intuí-las, poderemos senti-las, poderemos desejá-las. Mas quando, vamos dizer simplesmente, sem preconceito de nenhuma espécie, quando em um período como o nosso, a maior parte dos que reencarnam vem das regiões umbralinas, espíritos atrasados, como o próprio irmão Jacó nos explica no livro Voltei, quais são os conceitos estéticos do umbral, da região trevosa, onde os espíritos habitam, por falta de noções espirituais elevadas. Aqui em volta da humanidade, da Terra mesmo, o umbral começa na superfície da Terra, no mundo espiritual. E quando as pessoas que habitam o mundo físico, como corpos que andam, não se melhoram, não constroem outros valores, quando desencarnam, quando o corpo fica na Terra, este espírito também fica aqui, preso deste meandro de emoções inferiores, gostos duvidosos. Ah, eu quero o paraíso, mas o que você fez para ir para lá? Tá vendo? Eles estão reclamando. Qual foi o seu esforço para merecê-lo? O que cada um poderia ter feito e deixou de fazer? Nós vamos imaginar que os antigos que esculpiam as pedras eram espíritos mais elevados do que os que estão hoje aqui? Não necessariamente. Porque naquela época havia o mesmo tipo de guerra, o mesmo tipo de violência, o mesmo tipo de tirania. Apenas que como a tecnologia era menos desenvolvida, as coisas eram mais devagar. Então, era na base do arco e da flecha, na base do fogo, do betume, na base de pedrada e algumas espadas, um pouco de escudo para se defender, mas eles degolavam, eles também invadiam, eles também decepavam, eles punham fogo, eles queimavam do mesmo jeito. A história humana demonstra que este padrão se repete. Agora, o esforço de espíritos nobres é de tirar as pessoas deste nível, de tirá-las desta mesmice em que se acham. E com isto, nós podemos divisar uma dimensão que é muito mais harmoniosa, muito mais serena, muito mais adequada para cada espírito. Adequada. O que nós estamos vendo na Terra atualmente é uma reprodução, não ao seu grau máximo, do que é o mundo espiritual na região umbralina, na região escura, nesta imediatamente acessível aos que morrem, num primeiro instante. E por uma concessão da divindade, num processo de dar chance aos que poderão talvez ainda se recuperar, os espíritos têm trazido ao renascimento multidões dessas regiões inferiores. Combinando a volúpia das relações sexuais liberadas, a partir principalmente da década de 60, com a necessidade de pôr mais gente renascendo para ver se por uma última chance eles poderão melhorar-se. Não é maldade divina, ao contrário. É dar a esses espíritos o contato novamente com a matéria densa para que ele possa ter despertado ou ensinado
algo melhor. E ao invés de pura e simplesmente, olha, você não teve jeito, você vai sair daqui, nós vamos levar você para um planeta muito pior, onde você vai poder sofrer bastante e quem sabe aí você melhora. Não. Nós vamos te dar mais uma chance de viver na Terra. No mundo cheio de belezas. No mundo onde os valores poderão ser retomados. Aproveite. Você poderá com isso recuperar-se. Não danifique o mundo que te recebe. Não seja espinho na carne daqueles que estão te aguentando mais uma vez. Seja aquele que faz o melhor que pode. Não como um ser especial criado para ser servido pelos outros, mas como alguém que, saído da região do atraso, pode voltar e aprender na escola valores e vivê-los mais uma vez. E se você for um bom aluno, poderá ficar na escola. Mas se você estragar a escola, se você quebrar as carteiras, se você sujar as paredes, se você atacar os professores, você está atestando que não pode mais viver aqui. Então será levado embora para uma outra escola. Não é para o inferno, não é para uma cadeia de onde nunca vai sair, não, para um outro lugar onde ele vai aprender, só que com lições mais ásperas. Com essa rusticidade própria do ser tosco. Quando nós entendemos este mecanismo e olhamos o mundo à nossa volta, nós compreendemos por que as coisas são como estão. Por que temos visto tantas tragédias? Porque ao mesmo tempo em que esses seres têm chances para passarem uma última oportunidade junto da comunidade que os acolha, aqueles que estão nessas comunidades também são testados. Você de verdade merece estar aqui? Você merece estar no ambiente no qual você aprende a respeitar o seu irmão, você aprende a ajudá-lo a superar-se, você aprende a construir uma coletividade harmônica? Ou quando você for pisoteado, ou quando você for agredido, ou quando a turba querer tomar de você, ou quiser tomar de você as coisas que você tem, você se torna de novo um troglodita. Vejam como é claro o processo da evolução humana. Não é porque nós estamos vestindo uma roupinha melhor, andando com um carrinho mais novo, ou tendo a honra de comer com talheres e saber o que é que corta o quê, que copo toma o vinho ou a água, que nós estamos na condição de espíritos melhores. Nós precisaremos ser testados. Seja como entidades trevosas que reencarnam em um ambiente melhor, para que elas melhorem. Seja como aqueles que já não são tão trevosos assim, mas que são testados para ver se realmente abdicaram da violência, da prepotência, da ambição desmedida, da avareza, que são os vícios um pouco já atenuados, muito semelhantes aos dos trevosos, aos das entidades umbralinas, que também renascem. Quando nós encontramos na doutrina espírita, no capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do cesto, ou a candeia, a luz, debaixo do alqueire.
Nós estamos sendo lembrados por Jesus e pelos espíritos da codificação, que nós chamamos de espiritismo modernamente, que este discernimento, este saber, por que que as coisas têm que ser assim, e este descobrir-se neste ambiente, com qual função? Isto vai representar para nós a aprovação ou a reprovação. Mas nada disso é explicado para você na televisão. Os meios de comunicação se esmeram para que nós sejamos cada vez iguais ou piores do que éramos. Nós passamos o nosso tempo macaqueando os modismos que surgem, sem perguntar por que que eu preciso disto? Por que que eu estou me vestindo desse jeito? Ou por que que eu estou me despindo deste jeito? Há algumas décadas atrás, e vocês são deste tempo, qualquer um que visse o que você vê hoje no shopping, em termos de roupa de mulher, teria a nítida certeza que estava num bordel. A nítida certeza. Olha, eu errei de lugar. Meu Deus, eu estou aqui na zona do Meretrício. Nossa. Basta você olhar o que está acontecendo. Agora, o que faz as pessoas andarem deste jeito? E aqui, sem nenhum tipo de machismo, nós queremos lembrar que, por serem vítimas dos homens, as mulheres estão piores do que os homens, neste aspecto. Porque se deixam levar por aquilo que os homens fazem para conduzi-las ao buraco. Não por culpa delas, mas porque querem estar na crista das atenções. Como se fosse isto o seu valor. Hoje as mulheres se veem mais, ou se valorizam mais, pelo pelado que andam, do que pela condição materna que exibem. Observe em qualquer destes núcleos de notícias, a cobertura que dão a estas inclinações chamadas de libertárias. Meu corpo, minhas regras. Ah, ótimo. Você está preparado para o que vem depois? Ah, sim. Eu não estou preocupada com o que vem depois. Você observa em qualquer jornal ou em qualquer noticiário que você assista, todos empurrando as mulheres para o aborto, como se fosse cult, como se fosse uma coisa assim, de primeiro mundo você matar o filho que está dentro da sua barriga. Faz o que quer, e olha, não faltam meios para evitar a gravidez, não faltam. A bondade divina é tão grande que permitiu à inteligência humana desenvolver critérios que protegem para que o prazer não tenha que terminar no cemitério. Mas parece que as mulheres que são contra o aborto, elas são trogloditas também. São pessoas totalmente fora do seu tempo, quadradas. A quem ajuda o aborto? Aos homens irresponsáveis.
Aqueles que querem sim ter todas as mulheres sem terem que aguentar depois uma barriga enorme, e um choro de criança, e uma pensão alimentícia. E quando seres que vêm dos níveis inferiores para renascerem num planeta em processo de última chance, vamos dizer assim, são colocados aqui e podem voltar a experimentar estas sensações, o que nós vamos encontrar? Que eles sejam, vamos para a igreja rezar, pedir que Deus nos fortaleça para nós termos essa última chance bem aproveitada, que a gente não se comprometa para não ter que ir embora da terra. Não! Ninguém vai querer saber disto, ou boa parte não vai querer saber disto. Boa parte vai querer desfrutar as inclinações do gozo, do gostoso, do fácil, do prazeroso sem culpas. Nós já falamos aqui sobre isto. Há um movimento na Suécia, Dinamarca, para acabar com uma matança de alguns animais marinhos, um tipo de peixe como se fosse um golfinho, que os jovens daquela região, quando atingem a idade adulta, são levados a uma baía, a um lugar onde eles aprisionaram estes seres que estavam no mar e que vieram até ali, e então eles têm que matar um deles, para dizer, agora eu sou homem. Isso é antiquíssimo. Os rituais chamados de passagem. Os romanos de antigamente usavam uma roupinha enquanto eram garotinhos. Um saião que ia para baixo do joelho. E quando eles estavam passando do mundo de infância para o mundo já de homem, eles trocavam a roupa da criança por uma coisa que chamavam toga virilis. A roupa do romano homem, não mais criança. E em todas as comunidades existe algum processo em que o homem é chamado a fazer algo, matar um leão, ou conseguir buscar não sei o que, lá que é difícil, passar uma noite no meio do mato, para ter coragem. E aí no dia seguinte ele é aceito pela comunidade como alguém que agora já é homem. Então lá na Suécia, que são países muito avançados, de renda per capita altíssima, cultíssimos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, em um deles existe lá um ritual de passagem em que os meninos são levados a essa baía, a esse lugar, e então eles têm que entrar lá e pegar um dos bichos e matar, e aquilo fica tingido de sangue. Matam ali 100, 200, num ato de barbárie, não resta dúvida. Então, na internet, vamos fazer uma petição, vamos assinar uma petição pública para pedir que isto seja banido da sociedade. Esta prática seja considerada indecente e não adequada. E lá as pessoas, não, é verdade, assina o meu nome, porque nós temos que proteger os bichinhos, não sei o que, não sei o que. Aí eu entrei nas estatísticas de aborto desse mesmo país e descobri que por ano eles matam 35 mil crianças. E ninguém está fazendo nenhuma petição para que o aborto que lá é autorizado seja proibido. Que valores são estes? É o copinho com água da árvore do carvalho? Vamos proteger os golfinhos, os botos e vamos matar as crianças. Isso mesmo. Essa é a nossa sociedade civilizada. E nós aceitamos? Porque não pensamos. Isso é lá no sueco, lá na Finlândia, lá na Dinamarca, isso não tem nada a ver comigo. Mas tinha um monte de brasileiro assinando lá. Eu recebi no meu e-mail e vi. Ou seja, ótimo defender os bichos, ótimo defender a humanidade mais frágil, ou os seres mais frágeis que compõem as nossas diversidades, ótimo defendê-los contra a agressão do ser bruto, o dito inteligente. Mas como nós podemos defender cachorro, defender gato e matar pessoas?
E acharmos que é normal, que acharmos que é legal, que é bom, que é cult. Por isso que essas manchetes são colocadas. Há um grande problema, eu já citei aqui algumas palestras há um ano atrás ou dois, um grande problema que está agora tomando o tempo e a preocupação de um dos curadores famosos de museus modernos. É um problema gravíssimo. Inclusive, se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar isto em teses de mestrado, doutorado, inclusive na questão de preservação de acervo. Porque um desses artistas ditos modernos resolveu colocar uma obra em um museu, em uma exposição que ficou famosíssima, está resguardada, exibida publicamente. O que ele fez? Ele pegou um monte de latinhas e fez cocô dentro e tampou. Ainda bem, né? Defecou nas latas, tampou, botou o nome dele e a data. Essa era a grande obra-prima dele. Ainda bem que ele confessa que essa era a obra-prima dele. Não era nada que saía do cérebro, saía do outro cérebro que ele tinha na barriga. Ah, mas até aí, tudo bem. Nós não temos lá o Deschamps, que colocou um urinol. Um desses negócios que os homens vão usar no banheiro, e não é o vaso sanitário, é aquele negócio que fica botado na parede para ser mais rápido o serviço. Ele fez isso também, ficou famosíssimo, é uma das obras conhecidas. E aí, por quê? Se ele botou urinol, por que eu não posso fazer a minha obra-prima com umas latinhas de fezes do artista? Sim, e depois. Mas agora o problema é que a lata está apodrecendo. Como é que eles fazem para não intervir na performance do artista? Deixa aquela lata, muda de lata, mas agora o artista acho que já morreu também e não tem como perguntar para ele. E se mudar a lata, não descaracteriza a obra. E se puser alguma coisa tampando, porque ela está sendo corroída pelos micro-organismos, se colocar algum remendo, será que também não é uma intervenção inadequada? E isso é famosíssimo. E as pessoas ficam discutindo, fazendo teses de doutorado, de mestrado, sobre como preservar as fezes do artista tal na lata. Só existe isto porque tem quem dá importância a isto. Quem vai lá e, nossa, eu quero ver o cocô do fulano. Se não aparecesse ninguém para visitar, o que nós estamos fazendo com esse negócio aqui? Joga fora logo. Fala que, sei lá, vocês não viram agora, recentemente, a semana que passou. Houve num museu lá na Itália, imagina. Houve uma construção de uma mesa com garrafas caídas, toco de cigarro. A obra-prima do artista era uma instalação, eles chamam agora instalação. Você imagina uma festa de fim de ano, Revlon, sabe o Revlon? Todo mundo, vamos no Revlon, Todo mundo toma todas, pinga, uísque, vinho, champanhe. Aí depois vem aquele lixão todo para alguém, alguma vítima ter que limpar. Então a instalação era isso, um monte de bandeirola caída, aquela coisa horrorosa. Aí, tudo bem. Foi a instalação, um belo dia chegaram lá numa segunda-feira, cadê a obra-prima do cara? Estava no lixo. Ninguém avisou o faxineiro do museu que aquilo era uma obra de arte, ele pensou que tinha sido uma festa, limpou tudo. E pôs no saco sanito e pôs na rua. Fizeram isso há 15 dias atrás. Então,
É tão óbvio, não é? Tão óbvio, que precisa explicar. Gente, não destrua este lixo que é uma obra de arte, do doutor fulano de tal. Mas parece lixo. Parece uma festa mal organizada, aquela bagunça, e que agora os faxineiros têm que dar um jeito de limpar o que os ricaços deixaram para trás. Foi tudo para o sanito. E aí foi um quiprocó no museu, porque chamaram o curador, chamaram todos os responsáveis, puniram não sei quem, e provavelmente devem ter mandado o pobre do faxineiro para a rua. Onde já se viu o limpador de um museu acabar com uma obra de arte desta? Puxa. Eu, se fosse o limpador, eu não esperava ser mandado embora, eu pedia demissão. Porque se eu estou no museu e isso é uma obra de arte, pelo amor de Deus. Em casa eu faço coisa melhor do que isso. Estes são os valores que muitas vezes estão norteando nossas escolhas. Observe você como pessoa. Por que você veste isto? Por que você penteia o cabelo desse jeito? Por que você faz a unha desta forma? Por que você tem os hábitos que tem? E por que você, estando acostumado com isso, de repente você muda para um outro? Onde está a base disto? Quais os valores que você está usando para que isto seja realmente uma expressão do que você é como pessoa? Estava na moda uma época, agora, há pouco tempo, né, o povo raspar a cabeça e deixar a barba grande. Antigamente isso era um look de 1800, 1900, que o povo tinha aquele barbão. O Dr. Bezerra é prova dessa época. Agora não sei porquê, não sei o que aconteceu, em que lugar, em que canal, alguém muito famoso começou a deixar o cabelo zerado e a barba grande. E você anda nos lugares, você vê um monte de gente ao estilo de 1900, 1800, alguma coisa. Uma semana antes, dois meses antes, não tinha nada, não tinha cabelo, não tinha barba. Mas por que resolveu? Ah, não, é que o fulano ele teve um surto, ele teve um sonho e por causa do sonho ele resolveu deixar a barba crescer. Não, fez uma promessa. Fez uma promessa que se o filho dele sarar o câncer, ele vai voltar a ser como ele era antes. Alguma dessas coisas que justificaria isto. Mas não. O que justifica isso é moda. É moda. Agora, que eles estão caçando terrorista, homem-bomba, que justamente usa essa barba, logo vai sair de moda, vocês vão ver. Logo vai estar todo mundo de carinha limpinha, a moda vai ser outra. Mas, então, nós mudamos a cor do cabelo, nós mudamos o tamanho da unha, nós mudamos a cor com que a gente pinta os dedos, a gente muda. Por quê? O problema não é se você é, ou se você faz, ou não, mas é por que faz. Já se perguntou isto? Porque se for moda, você ficar famoso por ter defecado em latinha, você vai começar a defecar em latinha e guardar na geladeira? E dar de presente? Napoleão Bonaparte cortava a mecha de cabelo e dava para as pessoas amigas mais próximas antes de morrer. Ótimo, vou fazer a mesma coisa. Eu dou latinha. Quando você quiser lembrar de mim, tira a tampa. Depois que eu morrer, você vai se lembrar de mim. Esse cara aqui fez uma coisa muito boa para a humanidade. Olha só, tira a tampa. Será que nós vamos fazer isso porque é moda também? E porque quem fez isso ficou muito famoso? Os espíritos estão trabalhando a humanidade. Se por um lado deixam que essas entidades inferiores na evolução tenham uma nova chance na escola, por outro lado dá aos que se pensam melhores a chance de ensiná-los por outros critérios, por exemplos, por condutas. Dá a chance de os que se acham melhores em termos evolutivos serem de verdade.
Não só parecerem. Só porque tomam um banho, passam desodorante. Só porque têm vontades que são atendidas nos confortos e na higiene. Não é isto que nos garante evolução. Esta oportunidade os Espíritos estão dando e contavam, como continuam a contar, com as famílias e as igrejas de todos os credos, para ajudar as pessoas a entenderem este processo. Mas hoje, infelizmente, a primeira opção, que é a família, foi substituída por um negócio chamado televisão. Então as pessoas não têm muito tempo, e quando tem tempo vão assistir novela, vão assistir jogo de futebol, ou vão ver algum programa ao invés de se falarem. Ou ao invés de saberem como conduzir os problemas, como perguntar opiniões, como avaliar certas soluções, que podem ser consensuais, podem ser construídas, se houver conversa. Mas como infelizmente isso é difícil, vamos assistir, liga no canal que a gente assiste. E a nossa conversa é sobre o que a televisão diz para você. Não é sobre alguma coisa que você leu, em uma obra qualquer, algo que você se instruiu, algo que você pesquisou. Não, é sobre o que você viu na segunda-feira, é sobre o que passou no Fantástico. Ou o que passou no capítulo da novela. E esse é o assunto. Não é possível melhorar deste jeito. Então, aquilo onde os valores poderiam ser plasmados, que é a família, nós encontramos o quê? Um conjunto de pessoas que mora junto, só. Geralmente. Existem exceções, felizmente, mas infelizmente são minoria. Porque os valores que são contaminados, os membros dessas famílias, são aqueles que a televisão apresenta. Compre, economize. Hoje tem uma manchete em uma desses portais da internet. O brasileiro acha que a melhor economia é comprar na promoção com desconto. Sabe por que tem essa manchete? Porque daqui a uns 7, 8 dias vai haver mais uma arapuca chamada Sexta-feira Negra, para você comprar na promoção. Tudo por 50% do dobro. É a promoção. Entende como funciona? Deixa eu falar devagar para vocês poderem raciocinar e entender. Naquele dia vai ser tudo que estiver lá por metade do dobro do que era antes. Então o negócio custava 10, passou a 20, aí eles dão 50% de desconto. Você vai lá e compra por 10 de novo. Oh, que economia! Nossa, assim que a gente progride, economizando. É um progresso terrível. Você economiza bastante. Agora, por que essa manchete está dizendo, olha, o cara falou que a melhor forma da gente economizar é comprar na promoção. Não, a melhor forma de você economizar é não comprar. Sobretudo se você não precisa. Mas o que acontece? Eles têm que fazer essas arapucas, porque esses são os valores. Esses são os valores. Você é bombardeado na sua casa, que agora, sabe aquele negócio que você sempre quis ter, que não precisava nunca, porque não faz diferença até hoje, que não tem, agora você pode comprar, porque a promoção vai ter 50%, 60%, 70% de desconto. E aí você vai e compra. Mas você não tem o dinheiro. Mas eu pago no cartão. Mas o cartão fabrica dinheiro? Não, o cartão fabrica dívida. Não fabrica dinheiro. Mas este é o valor que você é chamado a pensar na sua família. Então as pessoas, ao invés de pensar, gente, vamos economizar, não vamos gastar. Nós não precisamos, já estamos vivendo sem isso.
Não, olha só, vai ter poxa, legal, agora que é fim de ano, vai ter Natal. Vamos gastar um pouquinho para comprar na promoção. Você vai gastar, você não vai economizar. Ninguém disse isso para você. Que mesmo comprando na promoção, você está gastando. Isso não é economia, isso é engodo. E esses valores que eu citei antes, de matar criança, de você ser dona do corpo, de você ter o direito que você quer fazer com ele, o que você quiser, você faz, isso tudo você assiste e escuta nesses meios de difusão. E não pensa, e não conversa, e não questiona, e não vai aprofundar-se, porque custa esforço. A televisão diz para você, não precisa pensar que eu faço tudo para você, te entrego um pacote, é só abrir o olho, o ouvido e engolir, o resto deixa comigo. É assim. Então a família, que poderia ser uma grande chance, e olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, nós estamos falando isso porque nós vemos os filhos de vocês lá na casinha. Os que trazem filhos aqui e que ficam lá na evangelização, nós vemos como eles estão. Felizmente, alguns que estão aqui há mais tempo e as crianças podem aprender certos valores, já se encontram um pouco melhores, mas quando chegam aqui, é uma tragédia. E isto é espelho daqueles que os estão educando ou deseducando. Por estarem usando valores que são totalmente inadequados para uma vida diferente desta que nós estamos queixando que temos. Então, os espíritos querem que as famílias sejam melhores. Ninguém está falando aqui voltar ao tempo em que o homem sentava na ponta da mesa, a mulher tinha que servir o prato dele, e ele dava a última palavra e ninguém falava enquanto ele não dissesse. Não, isso é um ranço do atraso, de um machismo que precisa ser extinto. Nós não estamos defendendo isto. Nós estamos defendendo homens que não sejam machos, mulheres que não sejam fêmeas. Que sejam seres humanos, que tenham valores de nobreza, que não se deixem levar por quererem ficar ricos à custa do larapismo, do furto, só para trazer para casa e dar para o filho alguma coisa que ele não teria condições de dar. Mas conseguiu porque tomou de alguém, porque deu um golpe. Isto que nós estamos vendo ser enaltecido em uma sociedade doente, em muitas famílias é norma de conduta. Normal. É bom. Trocou o carro. Como? Nós estamos endividados. Não, troquei, deu um jeito lá, deu certo. Ninguém dá jeito se tem menos do que custa, a não ser que esteja dando um golpe. Mas como mulheres e homens nesse processo são cúmplices. Porque se a mulher perguntasse, escuta, eu quero saber de onde saiu o dinheiro para você comprar isto. Mas ela vai falar, pô, que legal, né? Minha amiga vai morrer de inveja, ver esse carrão aqui. Você me empresta bem para dar uma volta? Empresto, claro que empresto. Tem que ser sócia no roubo, sócia no golpe. Porque está valorizando a aparência. Mas se fosse alguém que defende valores, diria, onde você encontrou tutu para comprar esse carro? Que eu não estou sabendo. Sou sua mulher, eu durmo com você toda noite. Você pode me dizer? Ou melhor, você pode me provar? Porque se você tem esse dinheiro, eu não estou sabendo, e eu quero saber. Qual é a origem? Lamento dizer que duas coisas podem acontecer. Ou ele vai ser sincero e contar a falcatrua que fez, e você vai dizer, então, nós vamos desfazer isso, nós vamos devolver, eu não quero que a gente se comprometa, nós temos que dar bom exemplo para os filhos, e o marido aceite. Ou o casamento ou a união está com os dias contados. A não ser que a mulher se acumplicie. Por questões de valores.
Ah, mas é o meu marido, né? O pai dos meus filhos. Você quer então que o pai dos seus filhos seja um mau exemplo? Ponha ele na linha. Talvez ele estivesse querendo encantar a fêmea que está com ele, mostrando que ele foi um bem-sucedido homem de negócios. Mas é isso que você gostaria? Que mais para frente você visse o seu marido preso em uma dessas operações da Polícia Federal por aí? E todas as suas amigas, todas as suas parentes ligassem para você: nossa, você viu na televisão? Eu vi o seu marido. E aí você tira do gancho e nunca mais atende telefone, porque não quer escutar na cara o que é verdade? Então, são opções de valores. Só que a televisão não diz isso para você. Então ela diz: não, tem que aparecer, tem que ser bonito, tem que comprar, tem que ter. Então a família, quando não é dirigida por valores pelos adultos, acaba sendo um canal de multiplicação de doenças psíquicas, frustrações, decepções. Restaria então para os espíritos as crenças, que são os dois únicos lugares, família ou igreja de qualquer nome, em que você poderia encontrar alguma palavra que te elevasse. Você não vai encontrar isso em restaurante, em farmácia, em banco, em loja de roupa, loja de sapato. Você nunca vai encontrar nesses lugares qualquer pessoa querendo fazer você pensar: mas você precisa disso mesmo? Você vai lá numa loja que vende celular lançamento, a cada semana eles substituem da semana passada. Aí você fala assim: olha, eu já tenho aqui esse celular. Você nunca vai encontrar geralmente o vendedor que te diz: não fica com esse está muito bom. Daqui uns 2 anos, a tecnologia vai ter mudado e vai ser mais difícil você manter esse celular. Mas, por enquanto, isso que você está vendo na televisão é uma notícia para vender celular, mas o seu está excelente. Não, puxa, que bom, é isso mesmo, olha, é excelente, esse novo modelo aqui é muito melhor do que este. Você vai sempre encontrar gente querendo tomar de você alguma coisa. Na igreja, deveria ser assim, o único local em que ninguém queria tomar de você nada. Mas também, infelizmente, em alguns caminhos religiosos, esta mentalidade utilitarista passou a fazer parte. E as pessoas vão para encontrar esperança e encontram cobranças, encontram projetos, encontram solicitações financeiras próprias daquele grupo. Então vejam só como é difícil para os espíritos elevados abrirem a mente dos que estão na terra, nesta oportunidade tão rica de você superar os próprios defeitos para um projeto de uma nova existência no mundo melhor, no mundo onde a beleza não seja um copo numa prateleira, uma latinha de fezes estampada, seja construída para tocar a alma, para fazer você se encantar e você se emocionar só de ouvir, só de ver, sem que ninguém precise te falar nada. Você deseja uma sociedade que um dia seja assim. Estamos cansando de comer lixo de manhã, de tarde, de noite. Mas como é que o mundo espiritual pode nos ajudar a fazer essas coisas serem verdades? Quando a maior parte não está atenta. E quando o capítulo 24 fala da coragem da fé, nos está conclamando a vivermos este período da humanidade com esta determinação. A doutrina espírita, sem ser melhor do que as outras igrejas, é a única que explica para você por que as coisas são como são. E por que nós precisamos passar por isso. Trazem os exemplos dos artistas que não morreram, para que você saiba, você não vai morrer.
seu corpo vai morrer. Mas do mesmo jeito que Leonardo da Vinci continua pintando, o que você fizer de você vai continuar a existir do jeito que você fez. Você será aquilo que você era, sem mudança. Quanto mais melhorar aqui, melhor será como espírito. Se os espíritos podem nos tocar para que nós não tenhamos determinadas doenças, que eles podem ajudar a gente a se curar. Não é para que a gente volte a consumir as coisas venenosas ou a viver das formas desajustadas. Não! É para que você saiba que o poder divino é tal que ele muda a matéria quando é possível, quando merece, quando o indivíduo está aberto. Que Deus não está no Olimpo, dançando com as ninfas. Que Jesus não está passeando pelos campos elíseos, contando flores. Que as almas superiores, quanto mais se elevam, mais descem, para ajudar as pessoas a que elas se elevem. É uma visão pequena somente dos espíritos atrasados como nós, imaginar que o diretor da escola nunca vai visitar o pré-primário. Quando de verdade, se ele é quem diz que é, ele visita, ele se senta para assistir a aula da professora do primário para ver como ela está fazendo. Ele vai estudar os problemas que os alunos dos cursos intermediários estão tendo, para ver como ele pode resolver, como ele pode mudar o horário das atividades, como ele pode melhorar a iluminação da sala, como ele pode trazer ventiladores ou ar-condicionados para diminuir o calor, como ele pode ajudar os mestres a que os mestres ensinem. Então os espíritos superiores estão buscando nos fazer acordar para as belezas do mundo, para que nesta vida, se nós somos aqueles que fomos postos por sermos espíritos primitivos ou semi-civilizados, numa última chance, nós a aproveitemos. E nós não precisemos ser colocados à parte para uma experiência num mundo pior do que a Terra, que é o destino dos que não melhorarem. Serão levados sim para mundos mais primitivos. Mas se você que está aqui, se você que me assiste agora, não é destes que vieram deste umbral denso, que tem estas inclinações toscas, rústicas, da violência, da agressividade, da arrogância, da prepotência, da insensibilidade. Se você já tem uma visão um pouco mais elevada, você está aqui com a missão de ajudar os outros. Com a missão de fazer estas pessoas acordarem pelo bem que elas recebam, pela maneira com que elas sejam reconduzidas ao caminho. Não é para dizer a elas, se você não mudar, você vai para o outro planeta, que é muito pior do que a Terra. Eu vou dar risada. Não! É você dizer, você, meu irmão, vem aqui, nós vamos trabalhar juntos. Você vai vencer essas dificuldades que você tem, você vai superar-se, você será uma pessoa melhor. Você é filho do mesmo Pai que me criou, que criou todos nós. Você é um convidado do bem. Vamos aproveitar este caminho. E então não será tão importante se você pinta a sua unha com 2 ou 3 tipos de esmalte, se você deixa crescer cabelo e muda a cor, se você está vestindo tal marca ou qual marca, isso é irrelevante. Porque o importante é o que você está fazendo das horas que está vivendo. E com a honra de ser instrumento, talvez dos poucos que existam no mundo, instrumento da esperança na Terra. Por isso que a doutrina espírita representa não a culpa na consciência, mas a chave desse cárcere. Quando você entende, você abre a cadeia e sai dela.
a cadeia da culpa, a cadeia do erro, a cadeia da insegurança. Não importa que você já tenha feito coisas feias. Saia dessa cadeia para ser alguma coisa que vale a pena. Viva. Para que o mundo seja melhor. Porque você pode ser, como os seus exemplos vão dizer, você pode ser este valor de beleza que as pessoas não encontram com facilidade. Aonde você estiver, fale do bem, compreenda as fraquezas. Sempre que for possível, dê um bom exemplo, dê um bom conselho. Não critique, não fale do mal, não defenda a morte nem de assassinos, homens-bomba, nem de terroristas que estão aí tentando viver os seus valores. A morte daqueles que fazem o mal por gosto. E também não defenda a morte de crianças, que de todas são as mais indefesas. Mas se alguém matou-as, se alguém já cometeu este ato, compreenda e ajude esta pessoa a que ela se edifique, que ela seja uma outra criatura, ao invés de ser massacrada pelo erro que cometeu. Só, infelizmente, só Jesus, compreendido, nos dá esta coragem de falar de Deus, no cabeleireiro, de falar de Deus na roda do bar, de falar de Deus na festa, mas não como um fanático, não. Falar desse Deus, inteligência soberana do universo, causa primeira de todas as coisas. Falar deste Deus que sabe de tudo o que está acontecendo, que está governando a humanidade, está deixando cada um ser de verdade quem é, para que depois ninguém precise julgá-lo. Suas próprias atitudes vão dizer qual é a sua natureza. E então, quando você explicita isto, quando você conversa sobre estes assuntos, necessariamente não dizendo que as pessoas têm que ser como você, mas que existe. Pode ser que 2, 3 deem risadinha, que mais um te ridicularize, não importa. A coragem da fé vai mostrar quem você é. Alguém vai te ouvir. Alguém. E depois que todos pararem de gozar e que o assunto mudar, esta pessoa lá escondidinho vai procurar você. Você pode me explicar o que você estava falando? Porque eu nunca encontrei nenhuma explicação. Então, você é Simão, sem saber. Nós estamos preocupados em pescar eletrodomésticos, automóveis, roupas, aparências. E encontramos Jesus que diz assim: vem comigo, que eu vou te transformar em pescador de almas. É isso que vocês são. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, vocês são Simão nesta hora. Simão, aquele que pescava no lago de Genezaré. O lago hoje é o mundo. Mas para que a gente entenda isto, a rede não pode ser esta: juntar, conquistar, ganhar, tomar. A rede é amar, compreender, esclarecer, ajudar. Se nós vivermos desta forma, estaremos provando que pusemos a luz sobre o alqueire. E não andaremos nas sombras. E não temeremos a escuridão. Não temeremos o mal. Nada nos atingirá. Mesmo que nos matem o corpo, que importa se a alma é indestrutível? Aí reside a sua essência.
quando entrarem na sala de passe, lembrem-se que aqueles que pintaram, aqueles que curam, que são médicos sem corpo, que são artistas sem mãos, usaram mãos de pessoas para fazerem curas e para fazerem obras. Mas existem milhões de almas que precisam das suas mãos, das mãos de vocês, para construírem obras que valham a pena existir neste mundo em que vivemos. Esta é uma missão que todos possuem. Peçam isto para os espíritos amigos que agora irão envolvê-los. Muita paz. Nós te agradecemos, Jesus, pelas alegrias que a vida nos oferece, pelas oportunidades que a gente tem e muitas vezes nem reconhece. Porque estamos buscando oportunidades para ganhar dinheiro ou ficar famoso. Estamos buscando oportunidades para ter mais conforto ou mais beleza. E muitas vezes perdemos as chances que nos oferecem mais experiência, mais sapiência, mais instrução, mais valor moral. Mas quando aqui nos unimos em prece, nós enaltecemos estas chances que a vida nos oferece, para compreendermos os porquês de certos desafios, os paraquês, precisarmos enfrentá-los, de tal forma que aquilo que parecia uma coisa ilógica passa a ser compreendida e a partir daí enfrentada de outra maneira. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o amor espiritual, persistente, determinado, perseverante, procura fazer por nós. Muitas vezes afastando perturbações espirituais que nos acompanham por nosso próprio convite. Muitas vezes tratando de nossas doenças através das cirurgias espirituais sem corte na pele, diminuindo aflições, evitando problemas que nós mesmos criamos. Muitas vezes enchendo nossos olhos e nossa emoção com as belas provas da sobrevivência e do chamamento que o mundo dos vivos invisíveis faz ao mundo dos que estamos na terra, num corpo de carne. Enfrentarmos-nos, melhorar o que falamos, reconhecer a força do pensamento, com o qual nós criamos uma faixa luminosa na escuridão. São mensagens que estas telas nos trazem, em busca de um novo mundo, um mundo lindo, que Leonardo vive, onde a beleza está numa outra dimensão. Que nós possamos aprender estas coisas, Jesus, e viver como quem busca a luz, não a escuridão. Por isso, mais uma vez, nós cantaremos: